Oi, vídeo espectadores! Hoje vamos falar sobre dois livros, O Avesso da Pele e O Clube dos Crimes das Quintas-Feiras. Vamos lá! Quem tá aqui acompanhando meu canal já sabe que eu tenho duas notícias para dar, que são: eu não consegui terminar 100 Anos de Solidão e terminei O Clube dos Crimes das Quintas-Feiras. Então temos uma notícia boa e uma notícia ruim para pesar. Gente, 100 Anos de Solidão é um livro gigantesco, ele não parece, mas eu acho que as letras são imprensadinhas, sabe? No Cabeceira, que é um aplicativo que eu uso para acompanhar, falam lá que eu já li umas 18 horas assim de livro e ainda tá faltando uns 40 páginas. Eu sei que essas 40 páginas elas vão ser 3 a 4 horas para terminar, que é algo que eu só consigo fazer assim direto no fim de semana, e eu tô gravando no domingo, então não vai ser esse fim de semana que eu vou terminar. Bom, vamos ao que interessa. Vamos falar sobre O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, ganhador do Prêmio Jabuti de 2021. Ele é um livro que ele traz uma coisa assim que eu achei fantástica. Ele é escrito em segunda pessoa. A gente está acostumado em narradores, personagens, né, que ele escreve em primeira pessoa, narradores oniscientes que escrevem ali em terceira pessoa, mas em segunda pessoa eu achei muito interessante, porque faz você mesmo se sentir, né, na pele daquele personagem. Eu achei muito bom. O livro é como se fosse uma carta ao pai do narrador, né? A gente sabe já ali desde o início que o pai do narrador morreu, e ele vai, ao mesmo tempo que faz essa carta de amor ao pai, ou seja, é muito sentimental, assim, muito forte, né? É uma carta de amor de um filho para um pai falecido, então é uma coisa muito visceral. E mais ao mesmo tempo ele vai contando a história do pai, né? Então ele vai começando ali do pai criança e até o momento da morte, cronologicamente, bonitinho lá e tal, de um jeito que seja fácil a gente de ler. E é um livro que ele vai mostrando como a questão racial, ela permeia todas as relações, ela corta todas as relações desse personagem negro, que é um personagem principal que ele é negro, né? Eu não sei se vocês deduziram, mas ele é negro, e ele é negro e pobre, e aí ele vence, né, na vida, ele vence. Vocês têm uma noção logo no início também que ele conseguiu vencer a pobreza, vencer, sei lá, o meio que ele estava, mas ele, ao mesmo tempo, a sociedade nunca recebeu ele. A maior parte da história se desenvolve no sul, né? E como ele nunca se sentiu pertencente àquele lugar. É uma história muito de sentir, sabe, gente? Assim, não tem grandes plot twists, não tem nada muito, assim, grandioso. É a vida cotidiana de uma pessoa negra no Brasil, escrito de uma forma que faz você sentir a problemática que a gente vive no nosso país, assim, sabe? Que a gente que é um país que ele, como um todo, né? Não só ali na parte sul, mas como um todo, é um país que ele trabalha contra as pessoas negras que vivem aqui, né? Seja por meio da prisão, seja por meio da morte. A gente vive um estado assim inconstitucional das coisas, parafraseando aí o STF em relação aos presídios, né? A gente vive aí um estado de coisas inconstitucionais, porque principalmente nas comunidades. Eu tô morando aqui no Rio agora, e a gente vê como o estado, ele não vê aquelas pessoas das comunidades como cidadãos, entendeu? Eles acham que elas não têm direito à escola, elas não têm direito à alimentação, elas só têm direito a serem reprimidas, a sumirem do mundo. Então, começa a tiroteio em escola. Se tiver algum efeito colateral de alguma pessoa morta, é um efeito colateral, porque o importante é matar o bandido. Se de repente matou uma pessoa da comunidade, o que pode fazer, né? O mais importante é conservar o carro das pessoas da classe média, conservar os bens das pessoas da classe média, né? Então, a gente tem muito essa questão aí do que a gente está protegendo, né? A gente está protegendo bens ou pessoas? Porque se a gente estiver protegendo pessoas, não são todas as pessoas, né? Enfim, problemáticas a mil. Tem um trecho que eu separei aqui, que eu acho que ele fala muito disso, de como a raça corta as relações, né? Isso que eu tinha falado. Vou ler para vocês. Eles eram brancos, vieram de uma classe média e tinham uma visão limitada do mundo. Não perceberam o que estava acontecendo ali. Eles não faziam a mínima ideia de que metade dos seus problemas estava contido na sua cor de pele.
voltando para as críticas sociais, que isso não tapa na cara das pessoas que criticam, por exemplo, as cotas raciais, que falam, se existem cotas econômicas, não precisa de cotas raciais. Gente, aqui ele mostra como as pessoas que por mais dinheiro, mesmo vencendo na vida, como a cor ainda define muitas coisas na vida dela, como isso é, às vezes, o ponto central de muitas questões da vida dela. Mais pessoas negras no topo, cada vez mais pessoas negras em posição de poder, tem a tendência de abrir portas para a igualdade, né? Para abrir portas de a gente realmente chegar num restaurante caro e ter lá metade das pessoas negras, como é o retrato da população brasileira, que tem metade, se não mais, das pessoas que se autodeclaram negros e pardos, né? Então é isso. A única crítica, quem sou eu para criticar? Jefferson Tenório. Mas a única coisa assim que eu não gostei tanto foi da catarse, assim, na hora ali no final, que é o momento que o pai do personagem, do pai do narrador, né, morre. Que eu não gostei da forma como foi. Eu entendi que era para ser um clímax ali, ser um momento assim de introspecção do personagem, mas eu achei que não combinou com o momento que ele estava, a atitude que ele teve. Enfim, gente, eu não gostei muito dessa partezinha. Eu não vou dizer porque eu acho que faz parte vocês descobrirem, e isso é um ponto também que me fez ficar mais afinco de ler o livro, né, saber como ele morreu. E eu não vou estragar isso pra vocês, mas se vocês quiserem comentar aqui embaixo, aí nos comentários a gente comenta. Então vamos para o próximo livro, o Clube dos Crimes das Quintas-Feiras, daquela minha coleção linda da Intrínseca, que eu li agora. Ele é um livro do Richard Osman. É um livro que cumpre aquele objetivo de ler livros de vários países e ser um livro em inglês. Então tá aí, né? Já tivemos um livro russo. Eu já li esse ano um alemão que eu não comentei aqui com você, que foi Na Colônia Penal. Já tivemos, eu tô terminando esse livro dos 100 Anos de Solidão. E é isso, gente, estamos aí. Já li um livro americano, que foi A Casa Holandesa, e agora temos este. Gente, esse é um livro que, diferente de 100 Anos de Solidão, ele passa muito rápido. E ele tem um negócio que eu gosto muito dos livros, que é o mistério, né? É uma coisa que, assim, às vezes demora até pra eu engrenar alguma coisa, mas aí quando o mistério vai se desenhando, e essa é uma das críticas que eu tenho a esse livro também, é que ele passa muito tempo ali, eu acho que menos fazendo a gente entender os personagens, porque eu acho que faz parte de livros de mistério, assim, todos os personagens serem meio nebulosos, né, pra gente não descobrir quem é logo, mas dando meio que pintando as bases, né, do mistério que vai se desenvolver. Então ele demora muito fazendo isso, sei lá, meio livro, para poder a gente realmente acontecer o crime, que é isso, né? Na verdade, esse Clube dos Crimes das Quintas-Feiras é um conjunto de velhos ricos ingleses, muito chiques, que vivem assim maravilhosamente bem os seus últimos anos de vida. E eles têm vários clubes, eles têm clubes de várias coisas, e esses velhinhos danados aqui fazem o Clube dos Crimes das Quintas-Feiras, porque eles ficam meio que investigando crimes não resolvidos, e até que um dia acontece um crime assim perto deles, que envolve de alguma forma eles ali onde eles estão, e eles veem essa uma oportunidade de investigar de verdade o crime, de descobrir de verdade o autor dos crimes, ou do crime, não sei, enfim. E aí, a partir disso aqui, a partir dessa premissa, né, é que se desenvolve a história. São eles investigando, assim. E, gente, assim, eles são idosos muito fofos, porque eles são aquele negocinho que a gente, um pouco daquele estereótipo que a gente tem de vovôs e vovós, né, que são vovôs e que são vovós, mas eles também demonstram que eles têm uma vida pregressa, né, são pessoas que tiveram uma vida ativa, né, quando eram, né, quando mais novos, e eles têm as habilidades deles, eles foram grandes pessoas. Eu acho que esse é o grande mote, assim, a coisa mais legal do livro, é mostrar como os idosos, eles não são crianças, às vezes a gente trata eles como crianças, mas eles têm uma bagagem de vida gigantesca, né, e isso fica bem evidente. Outra coisa que eu achei muito interessante é que
esses personagens do nosso livro, eles lidam com a morte, sabendo assim que estão próximos da morte, né? Mais do que talvez quando eram jovens. Eles lidam com isso e com a perda de pessoas próximas. Então, tipo, é como se fosse o lugar que eles estão é como se fosse um asilo, né? Um asilo de gente rica. E muitas pessoas próximas a eles já morreram, né? Tanto de companheiros quanto de amigos, e como eles lidam com isso, e como isso é difícil, e como isso atinge esses idosos de formas diferentes, sabe? E os nossos personagens principais, eles tratam, assim, o fim da vida de uma forma muito bacana, assim, então, uma forma que eu acho que qualquer um iria querer tratar, iria querer enxergar. Mas a gente vê que os outros idosos em volta dele, às vezes, não têm essa mesma visão, né? E às vezes porque pessoas muito importantes já faleceram, ou, enfim, complexidades, assim, da idade também. O mistério, eu amei. Por que eu amei? Porque eu sou uma pessoa que eu rapidamente descubro quem matou quem nessas coisas de filmes, de livros. Eu sou muito boa. E eu não consegui, gente. Eu não consegui. Quando aconteceu o final, assim, enquanto o do Avesso da Pele, o final eu fiquei meio assim. Esse não, o final foi o que eu li mais rápido, porque era, meu Deus, plot em cima de plot, o que tá acontecendo aqui? E achei o máximo. É um livro divertidíssimo, os idosos que são os nossos protagonistas. Eles são engraçadíssimos. Eu adorei. É um livro assim que, pra mim, é uma coisa assim, que um asilo, nesses termos, idosos, com esse ânimo e a bagagem e esse network, pra mim é uma coisa assim que é muito fictício, né, que entendam a vida dessa forma, mas isso é o mais legal, eu acho, o que faz o livro ser tão engraçado. É um livro que você tá lendo e você ri. Ai, eu amei, gente, eu amei esse livro, sério, gostei muito, achei engraçadíssimo. Adorei a história da terceira idade aqui, dos velhinhos, das dificuldades, assim. E o mistério, que nem eu falei pra vocês, o mistério dele é muito difícil, assim. Eu, pelo menos, eu não enxerguei o que estava acontecendo. Eu tive vários suspeitos e... Enfim. Vou ler um trechinho também do livro aqui pra vocês, pra deixar vocês com água na boca em relação a ele. Então, vamos lá. Muita gente morre todos os dias. Não conheço as estatísticas, mas devem ser milhares de pessoas. Então alguém teria de morrer ontem. E eu só estou dizendo que prefiro que tenha sido... 3 pontinhos, não vou dizer quem é. A cair morto na minha frente do que, por exemplo, o ciclista, o guarda de trânsito, a mãe com carrinho de bebê ou o gerente do café. Então, pra vocês verem a pegada desses velhinhos, eles falam, pô, a gente vai morrer, então que seja filho da puta mesmo, eu tô nem aí. Mas não é no sentido de, por exemplo, os livros da Agatha Christie, sabe? Os livros não, que eu só li um. Eu só li o Expresso do Oriente. E o final eu fiquei bem chateada, assim, porque eu senti a pegada, assim, de fábula, de aquela pessoa ali merecia morrer, então ela que se foda. Não, é no sentido de que eles não têm mais o que fazer ali. Eu achei o final desse livro bem mais politicamente correto do que o da Agatha. Porque eu acho que o da Agatha, ele quer passar pra gente um sentido de fábula, assim, de pô, olha aí o que é legal fazer, o que não é legal fazer. E ele traz uma moral da história que eu não concordo, pelo menos esse do Expresso do Oriente. Depois eu descobri, como eu já coloquei aqui na comunidade, né, que de vez em quando eu dou desabafos lá sobre os livros que eu tô lendo. Eu descobri que ela foi bem racista, e aí quando eu descobri isso, eu só fiquei, nossa, faz todo sentido agora. Ela com certeza apoiaria o mito nessas eleições. Mas é isso, gente. O que vocês acharam da resenha? Vocês já leram esses livros? Ficaram com vontade de ler? Olha, eu recomendo muito. Os dois, o do Jefferson Tenório, é uma viagem, assim, como vocês viram, de questões brasileiras, assim, que nem eu falo pra vocês. O livro é muito recorte do tempo que a gente vive e do país que a gente vive. Então é muito importante a gente ler livros brasileiros. Não só livros antigos que tem essa dimensão histórica, e que a dimensão histórica é a base, né? Às vezes a gente não sabe por que a gente tá aqui e é falta de olhar pra trás, entendeu? Mas também livros da atualidade, porque às vezes com os nossos privilégios a gente não consegue dimensionar, sabe? A vida da maior parte dos brasileiros, a vida de muita gente. Que vocês tenham gostado.
Beijos e até a próxima. Espero que a próxima venha com 100 anos de solidão. Tchau!